Estamos ao vivo, direto da Rede Gazeta, no primeiro debate com candidatos que disputam o governo do Espírito Santo. Aqui conosco, sentido horário, para quem acompanha as nossas transmissões com imagem, temos o candidato Renato Casagrande, do PSB, o candidato Paulo Artung, do PMDB, a candidata Camila Valadão, do PSOL, e o candidato Roberto Carlos, do PT. Candidatos cujos partidos ou coligações contam com representação na Câmara dos Deputados. Chegamos ao terceiro bloco deste debate, que abre, inclusive, o calendário dos candidatos em participação em debates neste ano no Espírito Santo, com a maior audiência dos últimos 2 anos do nosso portal de notícias Gazeta Online, e com, inclusive, acessos internacionais, provavelmente capixabas que acompanham conosco este debate, direto de Panamá, Singapura, Espanha e Estados Unidos, além, é claro, de todos vocês, ouvintes da Rádio CBN e internautas do Gazeta Online. Neste terceiro bloco, as regras são semelhantes à do primeiro bloco. A gente faz o sorteio, o nome do candidato sorteado, ele vai ter condições de escolher quem o responde à pergunta. Não há limitação de tema neste bloco, e cada candidato escolhido pode ser escolhido por até 2 candidatos. O tempo também segue a mesma regra. 1 minuto para a pergunta, 2 para a resposta, 30 segundos de réplica e mais 30 segundos de tréplica. Não é mesmo, Andréia? Isso, Fernanda. E eu vou fazer o sorteio da ordem das perguntas neste terceiro e último bloco. Vamos ver quem vai iniciar. Candidato Roberto Carlos foi o sorteado. O senhor tem a possibilidade de escolher quem o senhor vai perguntar. 1 minuto para fazer a pergunta. O ex-governador Paulo Artung. A minha pergunta é em relação à educação. Eu tenho no meu programa de governo a criação de uma universidade estadual. Sei que tem segmentos no Espírito Santo que são contrários, mas sei que a sociedade capixaba é favorável. A pergunta é ensino superior. É evidente que eu, governador, eu vou fazer uma revolução na educação, ajudando os municípios na educação infantil e fundamental, potencializando a educação integral no ensino médio, mas vou construir a universidade estadual. Gostaria de saber o que o candidato Paulo Artung pensa sobre o tema. 2 minutos para a sua resposta. Candidato Roberto Carlos, o seu foco, o foco do governo que eu tive a honra de liderar, é a educação. Inclusive, estabelecemos uma parceria que foi difícil no atual governo, com programa, com projeto Universidade para Todos. A educação, alguns anos atrás, era um instrumento para libertar da escuridão da ignorância. Hoje, a educação abre portas e janelas de oportunidades, particularmente para os jovens, e é instrumento decisivo para fazer com que o país tenha competitividade nesse mundo integrado, onde ninguém está sozinho em campo, ninguém ganha o jogo econômico e das oportunidades por WO, que é uma linguagem do esporte e do futebol. Então, assim, você tem essa bandeira que você carrega há muitos anos, de criar uma universidade estadual. É uma boa bandeira. Tem o meu apoio, mas não tem a minha prioridade. Essa que é a diferença da nossa posição. Tem o meu apoio. Acho que quando o Estado do Espírito Santo pagar um salário digno ao professor do ensino básico e sobrar algum dinheiro, aí nós podemos dar esse outro passo. Até lá, o programa Nossa Bolsa cumpre esse espaço de transição. Então, a minha resposta é positiva, talvez tendo uma diferença política, administrativa, no sentido da prioridade. Cada dinheiro novo que nós pudermos botar na educação hoje não pode desviar, candidato Roberto Carlos. Nós precisamos melhorar o salário dos nossos professores do ensino básico, porque precisa ser um salário digno, atrativo, para a gente trazer para a rede profissionais qualificados. Como uma casa a gente não constrói do telhado, a gente constrói da base, a base é julgar pesado e duro, e esse é o meu compromisso para melhorar o salário dos professores do ensino básico no nosso Estado. Venderam uma grande falácia para a sociedade capixaba. Aqueles que dizem que a prioridade é a educação básica. Todo
Quando a gente olha os nossos indicadores nas provas nacionais, a gente percebe que, se esse argumento fosse válido, o Espírito Santo tinha que estar em primeiro sempre, porque o Espírito Santo não investe R$1 na educação pública de nível superior. São Paulo tem mais de 5 universidades, Paraná tem 7. Nós vamos criar a universidade estadual. Tempo do senhor. Não investe. Investe, inclusive, com seu apoio, com o apoio do candidato. Nós criamos todo o sistema estadual de ciência e tecnologia, foi criado durante o meu governo. E ele é exitoso e copiado do Brasil afora. E dentro do sistema de ciência e tecnologia, nós criamos um programa chamado Nossa Bolsa, com entusiasmo do agora candidato Roberto Carlos, para que abrisse para jovens talentosos a oportunidade do ensino superior. Ele existe. O que eu coloco é sentido de prioridade. E a gente precisa ter esse sentido de prioridade na vida. Tempo esgotado. Vamos, portanto, a mais um sorteio. Vamos ver quem vai fazer a pergunta. Segunda pergunta. Candidato Paulo Artung foi sorteado para fazer a pergunta. Eu vou fazer a pergunta ao candidato do PSB. Candidato Renato escolhido. O senhor, candidato Paulo, tem 1 minuto. Candidato, eu disse do São Lucas que a obra não termina. Vou acrescentar leste-oeste, que praticamente andou muito pouco do final do meu governo para cá. Vou acrescentar o contorno do Mestre Álvaro, que eu deixei projeto pronto. Até hoje essa obra não começou. BRT, praticamente é uma obra não iniciada. Quando olha no site do Tribunal de Contas do Estado, o atraso médio das obras do seu governo perpassam 12, 13 meses. O que está acontecendo? Qual é o diagnóstico do candidato sobre isso? É problema de gestão? É problema de administração desse conjunto de ações? Concluindo. 2 minutos. Candidato Renato. Consertar, candidato, é mais difícil do que começar errado. O governo passado começou errado algumas obras. BRT não começou. BRT tinha conversas, reuniões, pensamentos, nem concepção tinha. Até porque nós mudamos toda uma concepção, elaboramos um projeto executivo. Projeto executivo que está sendo agora licitado, uma obra de quase R$1 bilhão. Uma obra importante. Pela primeira vez, o Estado tem um programa de mobilidade metropolitana. Nunca teve. Cheguei ao governo, não tinha um programa organizado, estruturado, integrado, eixos viários, nós não tínhamos isso. Leste-oeste, nossos ouvintes, que estão nos acompanhando, internautas, 300 desapropriações, 3 projetos, transposição da Doutora da Cezanne, ponte sobre o Rio Marinho, acesso ao bairro Santa Catarina, 3 projetos executivos, que a obra foi contratada sem projeto executivo. Tivemos que consertar tudo. Kleber Andrade, tivemos que consertar todo e ajustar todo o projeto. Hospital São Lucas, já falei o que aconteceu. A obra começou de trás, não podia usar, tivemos que fazer todo um projeto até a porta de entrada, para agora sim a gente começar essa obra. Então era necessário que eu não tivesse nenhuma denúncia de corrupção no meu governo, uma denúncia de desvio do meu governo. Tive que me submeter ao debate com os órgãos de controle desse Estado, para que eu pudesse fazer obras que a sociedade tivesse confiança. E é isso que eu estou fazendo. E mesmo com esses ajustes que eu tive que fazer, nosso governo, meus amigos e minhas amigas, nosso governo é o governo que mais faz investimento da história. Nos 4 anos do nosso governo, nós fazemos mais investimento do que os 8 anos do governo passado. 30 segundos. Os ouvintes internautas, é curiosíssimo, né? Parece que a vida começou em 2011. Parece que tudo antes de 2011 foi feito errado. Aí o ouvinte deve estar pensando, o internauta também, como é que pode? Se fosse a Camila falando isso, tudo bem. Mas aquele que disputou a eleição em cima do legado do meu governo, do tempo que eu administrei, falando uma coisa dessa, como diria Caetano Veloso, é o avesso do avesso do avesso. 30 segundos de tréplica.
A vida não começou em 2011, mas também a vida não terminou em 2010. A vida continua. A vida continua e tem gente que precisa reconhecer que tem equipes, que tem governos que conseguem fazer muita coisa, como nós estamos fazendo, na área de infraestrutura e na área social. Todos, capixabas, sabem como eu lutei para que a gente pudesse manter uma unidade que fosse importante para a sociedade capixaba. Mas quando eu fui atacado, me cabe defender aquilo que eu estou fazendo e ninguém vai atacar o nosso governo desse jeito. Está esgotado, candidato. Próximo sorteio, Andréia. Vamos lá, sorteio para ver quem vai fazer a próxima pergunta. O candidato Renato Casagrande faz a pergunta, quem o senhor escolhe tem 1 minuto. Ao candidato do PMDB. Eu já disse aqui algumas informações, já passei algumas informações sobre dados fiscais do governo. Passei aqui. Passei informações sobre dívida. Nós temos uma posição das melhores do Brasil. Nós podemos comprometer 200% da receita corrente líquida. Nós estamos comprometendo 21% da receita corrente líquida. Passei sobre poupança. Nós, de fato, agora temos um colchão de proteção. 3,9 bilhões de reais de poupança nesse Estado, para fazer frente à reconstrução do Espírito Santo, como nós estamos fazendo nesse ano com as chuvas de dezembro. Mas a minha pergunta não é sobre isso, é sobre o Fundap. Por que o governo passado não tomou nenhuma medida para proteger o Estado e proteger o Espírito Santo, sabendo que o Fundap estava no caminho de ser fragilizado? Era uma crônica anunciada. Tempo, por que não tomou nenhuma medida? Por favor, o tempo. 2 minutos para a resposta do candidato Paulo Artung. Vamos percorrer, internautas, ouvintes, as duas questões. O candidato virou um fiscalista. Né? Outro dia estava me acusando de fiscalista. Acho que virou um fiscalista. Mas é ruim de conta. Né? É ruim de conta. Né? Não é a sua formação. A situação fiscal do Estado piorou e piorou muito. Isso não é claro apenas porque tem um elemento que turva a visão. É o aumento da arrecadação de royalties e participações especiais. Mas essa é uma produção finita, a produção de óleo e a produção de gás. Nós precisamos usar bem esse dinheiro. Nós precisamos colocar em projetos estruturantes, porque daqui a pouco a produção estabiliza e cai, é finita. Nós temos que copiar a Noruega e não copiar a Líbia, a Arábia Saudita e os maus exemplos que tem mundo afora. Quer dizer, então, assim, essa é uma questão central. A questão do Fundap, candidato, o senhor devia ter humildade. O senhor fala tanto em humildade. O Fundap não acabou no meu governo, não acabou no governo de Gerson Camata, não acabou em outros governos, acabou no governo liderado pelo candidato Renato Casagrande por incapacidade de articulação com o governo central. Isola o Espírito Santo e eu jogo a toalha? E o meu secretário da Fazenda dá como perdido antes da gente perder essa luta no Congresso Nacional? Nós não esquecemos disso, isso está publicado nos jornais. E vem empurrar esse problema para cima de mim? Fundap sobreviveu mais de 40 anos. 40 anos de luta para mantê-lo vivo. Eu participei dessa luta como prefeito da capital, como senador da República e assim por diante. E larguei dinheiro em caixa, não para o fim do Fundap, que eu achei que o governador eleito ia ter capacidade de negociar, mas para uma diversidade. Obrigada, candidato. Tempo esgotado, 30 segundos de réplica. Fiz como deputado federal, fiz como senador da República, todo o movimento para proteger esse instrumento. Fiz como governador do Estado, mas a decisão do Congresso Nacional e do governo federal foi de fragilizar o Fundap. Então, assim, tinha que ter sido tomada uma medida de proteção. Era necessário que, durante 8 anos do governo passado, alguma medida tivesse sido tomada. Todo mundo sabia que a gente podia perder. A gente não pode deixar de trabalhar com planejamento, tem que trabalhar com planejamento. Foi isso que faltou ao governo passado com relação a este assunto. Ok, 30 segundos de tréplica. Isso aí, candidato. Olha, é bom acreditar no planejamento, mas o sistema de planejamento que nós montamos no Estado foi destroçado por vaidade, simplesmente porque é alguma coisa que veio antes e tinha que ser mudada
só para não valorizar um trabalho que tinha sido feito por um antecessor. Mas, se vai acreditar no planejamento da agora para frente, melhor, pelo menos, para o candidato. Obrigada a todos os candidatos. Vamos, portanto, ao último nome aqui na urna. Camila Valadão é quem faz a pergunta agora. Candidata Camila, quem a senhora escolhe? O candidato Renato Casagrande. Bem, eu queria tocar num tema central para quem está nos assistindo e para quem está aqui, que é o tema da participação popular. Participação popular essa entendida na capacidade do povo interferir na coisa pública. Escolher aquilo que é melhor para a sua vida, escolher aonde vão ser construídas escolas, hospitais, ou seja, direcionar o Estado para os interesses do povo. Nós verificamos, no governo de Paulo Artung, repressão às mobilizações. 2005, posso afirmar isso porque estive. A mesma coisa no governo de Renato Casagrande. Quem não se lembra do despejo dos moradores da Barra do Riacho? Quem não se lembra da atuação da polícia perseguindo e reprimindo a população na rua? Ou seja, a intransigência foi a marca desses 12 anos de governo. Portanto, eu gostaria de saber qual que é a proposta do candidato para esse tema. 2 minutos para a resposta do candidato Renato Casagrande. Obrigado, candidata. Nós estamos trabalhando, desde que nós entramos no governo, ampliando os espaços de comunicação. Nós, pela primeira vez, nós fomos às audiências públicas, fomos discutir o orçamento, o Poder Executivo diretamente discutindo o orçamento com as 10 micro-regiões desse Estado, o governador presente, a equipe de governo presente, dando uma demonstração clara de aproximação e de importância dada à participação das pessoas em cada micro-região. Discutimos o orçamento também em diversas entidades segmentadas, né, aqui no Estado todo, em representações do Estado todo. Constituímos diversos conselhos, cito aqui 2 exemplos, Conselho da Juventude, que eu já disse aqui hoje nesse debate, constituímos o Conselho da Igualdade Racial, conselho que nós não tínhamos nesse Estado. Passei a fazer reuniões com uma certa frequência, com o Fórum dos Conselhos, para que eu pudesse fazer esse debate, então, dando a importância e demonstrando que o meu ato é um ato de quem governa coletivamente. Eu não governo de forma autoritária, arrogante, prepotente, eu governo de forma participativa. Eu busco fazer com que as pessoas tenham protagonismo, fazer com que o cidadão tenha protagonismo. O cidadão não quer mais um governante que se ache o dono da situação, o detentor de todas as vontades, ele é o único dono da verdade. Não quer mais isso, não. As pessoas querem ser protagonistas. E é nesse conceito que eu trabalho. Tanto é que, dentro do nosso planejamento, que, modéstia à parte, reconhecido no Brasil todo como o melhor modelo de gestão do Brasil, é bom que a gente reafirme isso, dentro do nosso mapa estratégico, do nosso planejamento, participação da sociedade é premissa da ação de todos os órgãos e todos os membros do governo. Candidata Camila. Para o PSOL, a radicalização da democracia é fundamental para que o Estado atenda os interesses do povo. E aí não basta investir na mídia corporativa, investir na comunicação para mera reprodução do que o governo está instituindo. Além de criar conselhos, é necessário garantir as condições para que esse conselho funcione. É necessário dar autonomia para que a sociedade debata e sugira, e o Estado precisa implementar. Portanto, o governo precisa acatar as sugestões da sociedade. Eu peço um minutinho ao candidato, antes da tréplica, só para pedir novamente à plateia que, por favor, não façam uso de telefones celulares por conta dessa nossa transmissão ao vivo, que atrapalha o andamento desses minutos finais. Agora sim, candidato, me desculpe, seus 30 segundos. Todos os temas que foram muito discutidos pela sociedade capixaba nesses 3 anos e meio, eu sempre estive presente debatendo com a sociedade capixaba, com as igrejas, com as lideranças dos trabalhadores, com a liderança empresariais, com o movimento popular. Cito o exemplo dos royalties de petróleo. O movimento que a gente fez aqui, dos royalties de petróleo, com todas as lideranças interessadas no tema, aqui participando, não fora daqui, aqui dentro do Estado participando. Cito o assunto do Fundap, que nós discutimos tanto, cito o assunto das chuvas de dezembro, todas discutidas com a sociedade, como forma da sociedade participar firmemente, de forma objetiva desses debates.
Nós chegamos ao fim do terceiro bloco, não é mesmo, Andréia? E agora nós teremos ainda 1 minuto das considerações finais, as considerações que os candidatos vão se despedir de vocês, eleitores, e também internautas e ouvintes que estão acompanhando conosco em tempo real a nossa programação. As considerações finais acontecem na mesma ordem do posicionamento deles aqui na Rede Gazeta. Candidato Renato Casagrande, o senhor tem 1 minuto para se despedir dos ouvintes da Rádio CBN e dos internautas do Gazeta Online. Muito obrigado, Fernanda. Muito obrigado, Andréia, a equipe da Rede, aos ouvintes, aos internautas, aos candidatos, a candidata Camila, aos que estão participando aqui conosco. Alegria estar aqui. Nós temos a primeira oportunidade de fazermos confronto de ideias. São dias pela frente que nós vamos continuar debatendo e discutindo. Eu estou governando neste momento de muita instabilidade econômica mundial, nacional, né, com decisões que afetam o nosso Estado. Mas tenho governado de forma muito participativa e tenho conquistado resultados históricos nesse Estado, na área de investimento, na área social, com aplicação de recursos também, para que a gente avance em dignidade, em qualidade de vida para essas pessoas. É por isso que, nessa hora que a gente vai analisar resultados do governo, que nós estamos hoje executando, mas vamos analisar também o perfil de cada candidato, é que eu coloco o meu perfil, o meu resultado, o modelo de gestão à disposição da população capixaba, para que a gente possa continuar seguindo em frente. Muito obrigada. Candidato Paulo Hartung, PMDB. Queria agradecer aos presentes, Fernanda, Andréia, Casagrande, Camila, Roberto Carlos, aos nossos ouvintes, aos nossos internautas. Uma alegria enorme participar desse debate. Eu acho que isso é que motiva uma candidatura minha ao governo do Estado. Saudar a todos na figura de uma pessoa muito querida que está aqui, doutora Gesandro da Costa Pereira, uma liderança importantíssima na luta de reconstrução institucional do nosso Estado, junto com uma outra figura muito importante, Dom Silvestre Scandian. Acho que nós percorremos um caminho rico na vida do nosso Estado. Nesta hora agora, nós precisamos fazer o bom debate e olhar para o futuro. É isso que me motiva. Pensar o futuro, um futuro de inclusão social, um futuro que traga os capixabas, principalmente aqueles mais pobres, para participar do processo de desenvolvimento do Espírito Santo. Muito obrigado. Camila Valadão. Bom, eu gostaria de agradecer a todos os presentes, a todos que estão nos ouvindo, dizer que no Espírito Santo há sim uma alternativa. Alternativa de esquerda, coerente e combativa. Ninguém precisa votar no velho. A gente pode renovar. São 12 anos desses que agora se apresentam como candidatos governando esse Estado. O único partido com capacidade de fazer as mudanças que o povo precisa nessas eleições é o PSOL. É o PSOL porque não tem rabo preso. É o PSOL porque não fez mesa de negociação se comprometendo com esse setor que domina esse Estado há muitos anos. Portanto, será uma tarefa difícil para o nosso partido, enquanto eles têm a estrutura, resultado dos acordos e dos grandes empreendimentos, nós temos a criatividade e a militância. Vote 50, vote no PSOL. Obrigada, Camila. Finalizando as considerações finais, o candidato Roberto Carlos. Parabenizar a Andréia, parabenizar a Fernanda, conduzir o debate de forma maravilhosa, isenta. Nosso governador Renato Casagrande, o ex-governador Paulo Hartung, a Camila, parabéns a todos os ouvintes. Eu acho que até o dia da eleição, o povo capixaba vai entender o porquê da nossa candidatura. Eu acho que o Espírito Santo, no ano de 2003, precisou de todo mundo, do movimento social, dos partidos políticos, para alinhar o Estado e virar uma página. Nós estamos percebendo nesse debate que quem esteve junto na construção ou na reconstrução do Estado, hoje não estão mais juntos. Eu vejo ali o professor Klinger, que é meu amigo pessoal, que é secretário de governo. Eu vejo aqui o Paulo Roberto, que foi líder do governo Paulo Hartung, que é meu amigo pessoal.
Eu não tenho dúvida, a nossa candidatura tem condições de unir o Espírito Santo com os melhores técnicos, com os melhores quadros e governar para frente sem rancor e sem ódio no coração. Candidato Roberto. E chega ao fim a nossa transmissão. Rede Gazeta na cobertura eleições 2014, a maior e melhor cobertura. Você vai continuar acompanhando conosco. Nesta manhã de segunda-feira, Rádio CBN, Rádios Gazeta M e Gazeta FM. Portal de notícias Gazeta Online e amanhã a cobertura completa em nossos jornais, a Gazeta e Notícia Agora. E já temos um novo encontro, não é mesmo, Andréia? Isso, Fernando. O nosso próximo encontro será no dia 19 de agosto, já está bem pertinho, com os candidatos que disputam a única vaga para o Senado. É esperar para ver. Muito obrigada pela audiência, pela companhia de vocês. Tenham um bom dia. A gente volta com as transmissões direto do estúdio da Rádio CBN. Obrigada, candidatos.